texto em Mateus 7, versículo 9, 10 e 11. Mateus 7, versículo 9, 10 e 11. Isso. Mateus 7, versículo 9, 10 e 11. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Então, esse versículo, ele vai ser o texto áureo. Combinado, irmãos? Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Esses 3 versículos. Sobre esses 3 versículos que eu apresento esse tema. Se Deus existe, por que a pobreza e maldade e outras coisas que desencadeiam o processo da maldade? Essa é uma pergunta que não se cala. Pergunta que não se cala. É uma pergunta que deixa incógnita. É uma pergunta que produz dúvidas, ponto de interrogação. Dependendo da ocasião, a pessoa não consegue responder com propriedade e acaba dando uma resposta que pode ser considerada como balela. Mas, nesta noite, a partir desta noite, nós iremos tentar entender esse processo. Iremos tentar entender Deus. Queremos tentar entender o homem e a sociedade no seu todo. O próximo, por favor, meu irmão. Esse é o tema. Olha aqui outras perguntas que não se calam. Estamos sendo bombardeados por perguntas completamente diferentes. Perguntas antagônicas. Perguntas que querem contrariar. Estamos rodeados. Somos bombardeados com essas perguntas. Logo após, se Deus é poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento e a injustiça? Por quê? Se nós falamos que Deus tem poder, se nós afirmamos que Deus é bondoso, que Deus é amor, então por que tem sofrimento? Por que tem injustiça? Será que Deus consente, concorda com tudo isso? A outra, Deus é apresentado de uma forma bondosa, então por que Ele suporta tanta dor e desigualdade? Essa desigualdade é desigualdade de recurso e desigualdade na posição social. A outra, essas perguntas não são fáceis de responder. O próximo, por favor. Existem algumas correntes filosóficas que entendem que esta pergunta só pode ser respondida com a negação da existência de Deus. Para muitos, responder perguntas dessa natureza, temos que tirar Deus de cena. Temos que tirar. Para alguns filósofos, tem que tirar Deus de cena para explicar a questão da pobreza. Já para outros, afirma que tudo isso acontece porque Deus tem um propósito. Olha o maior erro. Esse é o maior erro que nós cometemos, irmão. E esse erro é um erro redundante, é um erro repetitivo. É um erro que é praticado, e ao ser praticado, convencemos a nós mesmos que estamos certos em nossa conclusão pessoal. Já outros afirmam que tudo isso acontece porque Deus tem um mistério. Você já ouviu alguém dizer, se o camarada ficou desempregado, que desempregado Deus tem um propósito? Um exemplo. Houve o tsunami, matou milhões, porque Deus tem um propósito. Houve o desabamento no Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas morreram, porque Deus tem um propósito. Percebe que cada vez que nós pensamos isso, como é que nós estamos apresentando Deus? Já pararam para pensar? Como estamos apresentando Deus? Então, se nós estamos afirmando isso, nós estamos atribuindo o que a Deus? Estamos atribuindo que Ele é a favor de tudo isso. Que Deus, Ele é a favor. Então, isso é para nós pensarmos. Então,
Se Deus tem um propósito em todos os caos, em todas as catástrofes, se Deus tem um propósito nas devastações, se Deus tem um propósito na destruição ou destruições, como nós estamos apresentando um Deus? Estamos apresentando como? Estamos apresentando de todas as formas, menos como um Deus de amor. Menos como um Deus de amor. Para entender e responder essas perguntas, temos que ser completamente coerentes e abrir os olhos para a realidade da vida. O que é ser coerente? Ser coerente é ter o discernimento, saber entender, se aproximar da realidade e enxergar a realidade como ela é. E quem enxerga a realidade como ela é, ele vai entender exatamente o quê? Que nós não somos melhores do que ninguém. Sabe por quê? Porque ainda habitamos no corpo do pecado. Ainda somos rodeados pelas tentações. A nossa carne e os nossos olhos, segundo Paulo, é conduzido pela cobiça. Ou eu estou enganado? A nossa carne é conduzida pela cobiça. Os nossos olhos são conduzidos pela cobiça. Tem um livro do Claudio Honor. Ele escreveu um livro chamado A Síndrome do Canto do Galo. Todos os livros que eu vou citar, os irmãos, se quiserem marcar, tudo bem, mas no final do estudo, eu fiz uma bibliografia de todos os livros que eu utilizei. Aí eu vou passar para os irmãos, tendo interesse para comprar depois. Então, Claudio Honor escreve um livro dizendo A Síndrome do Canto do Galo. E nesse livro, A Síndrome do Canto do Galo, Claudio Honor, ele esclarece o quê? Que nem tudo é possessão. O ato de cobiçar alguma coisa não é possessão. Sabe por quê? Porque quando Pedro nega Jesus, ele não estava possesso. Aquilo foi algo consciente, algo que conseguiu alienar Pedro. Então, se nós queremos entender que todo erro praticado é fruto de possessão, já percebeu um rapaz que vai assaltar um carro? Ele cobiça o carro e diz, é aquele carro. De repente ele vai se aproximando, totalmente tendencioso para roubar o carro. Não tem ninguém, o carro está estacionado, ele vai se aproximando. Quando ele percebe que o momento está sujo, ou o momento vai lhe comprometer em alguma área, em algum momento, o que ele faz? Ele disfarça, tudo consciente, disfarça, e ele ainda tem a pachorra, a paciência de dizer, você poderia me informar que horas são? E ainda consegue manter esse disfarce. Então isso é possessão? Não é possessão, porque a possessão não deixa a pessoa com uma ação consciente. Essa racionalidade de escolha, de decisão, deixamos de ter após uma possessão. Deixamos de ter. Isso é tão maravilhoso que o demônio tira toda a racionalidade da pessoa. E quando o Espírito de Deus flui no meio da igreja, ele não tira a racionalidade. Ficamos completamente conscientes. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, percebe que é necessário ser coerente. Porque o ser coerente, ele se aproxima da realidade. E quem se aproxima da realidade, ele vai dizer exatamente o quê? Eu não estou isento de nada. Estou sujeito a tudo. Eu estou sujeito a tudo. Tanto eu quanto você não estamos isentos e muito menos blindado. Deus não blinda ninguém. Nós não estamos blindados ao ponto de dizer que nada vai acontecer. Nunca vou ficar desempregado. O gasto nunca vai acabar. A conta de luz nunca vai ser cortada. Nunca vou ficar enfermo. Nunca vou passar por uma cirurgia. Não estamos isentos de nada. Eu vou tomar remédio, posso tomar por um bom tempo antibióticos, com certeza. Não estamos blindados, isentos. Somos humanos ainda. Habitamos num corpo totalmente tendencioso, que esteja a enfermidade, essa fragilidade. O ano de 2011
confesso que foi o pior ano para mim. Por que o pior ano? Porque no ano de 2011 eu provei o sabor da dor. No ano de 2011 eu provei o sabor da dor. E eu confesso que não é bom, irmão. O sabor da dor não é bom, mas eu provei, fiquei ruim de saúde, tive que fazer uma cirurgia, no momento não tinha convênio, estava dependendo do SUS, e os doutores do SUS nem olhavam para mim, dizia que poderia ser tratado com remédio, e eu ia, voltava, e aquela dor terrível ia, voltava, aí com muito esforço consegui fazer um convênio, aí depois veio a carência da cirurgia, fiquei 1 ano sentindo dor. 1 ano. Aí chegou uma pessoa extremamente religioso, que só consegue enxergar Deus de uma única só forma, e disse: irmão, posso lhe falar uma coisa? Eu falei: fica à vontade. Eu gostaria de entender, o Senhor procura ter uma seriedade com Deus, o Senhor procura ser uma pessoa responsável, o Senhor procura ter um comprometimento, mas já faz 1 ano que você está com essa enfermidade. Por que Deus lhe cura? Eu disse: eu vou lhe responder essa pergunta, meu irmão, fazendo uma outra pergunta. Pode ser? Ele pode. Qual a sua maior atração por Deus? Por que você foi atraído? O porquê de tudo isso? Por que você serve a Deus? Ele: varão, por causa das bênçãos. Falei: primeiro erro, resposta errada. Por causa da salvação. Você cometeu um outro erro. Então por quê? Eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus nos salva. Eu disse erro, não é porque está errado. Eu sei que Deus faz isso. Mas eu disse erro, que ele errou, para mostrar uma realidade que ele não sabia ainda. Eu disse: você errou até o exato momento. Porque se você serve a Deus especificadamente pela salvação e pelas bênçãos, você é um miserável. Sabe por quê? Porque você foi atraído a Deus querendo alguma coisa. Então a sua servidão por Deus é condicionada a alguma coisa. Você está condicionado. Eu sirvo o Senhor com uma condição. Então você está condicionado. Você está aqui impondo condições. Por isso que o Senhor errou. Sabe por que nós devemos servir a Deus? Sabe por que eu continuo servindo a Deus, mesmo sentindo o sabor da dor? Porque o que me atraiu não foi a bênção. O que me atraiu não foi a ideia da salvação ou a proposta da salvação, sendo que eu sei que Deus salva. O que me atraiu, quando eu entendi essa proposta do Evangelho e consegui compreender que Ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu consegui entender que Ele mostrou um amor para mim, sendo que eu não merecia. Então é de direito o meu retorno ser o mesmo. Por isso que eu falo que eu sirvo a Deus por amor. E segundo o diviníssimo Paulo, aonde há relação de amor, ali tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Então eu recebendo bênção não, pouco me importa. Eu não fui atraído por isso. Então eu estou aqui, isso é amor. Isso é amor. E é justamente o amor que adula a minha vida. É justamente o amor que faz que a raiz venha ficar mais profunda. Então eu sei que Deus pode me curar, mas não é esse o meu interesse de receber cura. Eu orei: Deus me cura, por favor. Deus não me curou. Eu vou ser o mesmo. O amor é o mesmo. Essa intensidade relacional é a mesma. Então, o coerente, o cristão coerente, enxerga a realidade. E ao enxergar a realidade, ele vai pensar o quê? Não sou melhor do que ninguém, não sou isento de nada, Deus não vai me blindar, nunca vai ter enfermidade, nunca vai ficar dependente por antibióticos por alguns meses. Estamos sujeitos a tudo isso. Estamos sujeitos a tudo isso. E o coerente enxerga isso, entende isso e não lança em rosto de Deus. Ele apenas entende que isso faz parte da vida
Isso é uma das lições que a vida apresenta. Agora, cabe nós ser instruídos por Deus para lidar com cada questão. Cabe nós ser instruídos por Deus. É o que Paulo disse em Filipenses: em tudo fui instruído. Olha que excelência. Em tudo fui instruído, tanto a padecer como a ter fartura. Quando Paulo fala em tudo fui instruído, ele quis dizer o quê? Quando chegar a dificuldade, eu sei lidar com essa questão. Eu sei lidar. Chegou o momento bom, eu também sei lidar com essa questão. Percebe que não é novidade. Percebe que ele não vai ficar assustado, atônito, em pânico, desesperado. A primeira proposta indecente para retirá-lo do problema, ele vai aceitar. Jamais. Pode apresentar qualquer tipo de proposta indecente. Ele apenas vai dizer: eu sei lidar com esta questão. Então eu não vou ficar desesperado, não vou me antecipar em nada. Então, a coerência é importante. Olha a outra. Deus fez o homem com livre-arbítrio. Percebe que de antemão eu disse que devemos ser coerentes, enxergar a realidade da vida e saber que nós não somos isentos e muito menos blindados. Estamos aí expostos. Se lembra lá o que o salmista disse? Ainda que eu passasse pelo vale da morte. Isso é exposição, vida exposta. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. É uma declaração de uma vida exposta. Só que ele diz: a minha vida está exposta a tudo, principalmente a passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aí aonde está a habilidade para viver, entender que Deus está com ele. Percebe que interessante? Estamos expostos a tudo, até passar pelo vale da sombra da morte. Mas nós não temeremos. Nós sabemos lidar até com esse momento. Sabemos lidar. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Isso é importantíssimo. Então percebe que agora mostra que o homem tem livre-arbítrio. O homem tem essa livre escolha. E você sabe qual é o perigo da livre escolha? O livre-arbítrio, a livre escolha, tem um grande perigo. E qual é o perigo? Justamente esta liberdade de escolha deixa o homem completamente imprevisível. A imprevisibilidade do homem é o fato de entender que ele é livre. É totalmente livre. Então percebe que essa proposta de livre-arbítrio existe. Mas infelizmente nós não sabemos lidar com a liberdade. Não sabemos lidar com a liberdade. Porque quando pensamos que temos liberdade, partimos para o campo da subjetividade. E o que é o campo da subjetividade? É querer entender ou fazer as coisas como você quer. Então você passa a não respeitar mais as regras. Aquilo que quer te limitar, lhe poldar em alguma parte, você acaba negligenciando. Percebe que a subjetividade é você querer entender como você quer. Você entender como lhe apraz. É você querer entender exatamente aquilo que irá satisfazer você. Então, a liberdade, o livre-arbítrio, produz a imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, o ato de ser imprevisível, é totalmente perigoso. Porque nós iremos ser surpreendidos pelas nossas próprias atitudes. Senhores, eu estou indo muito rápido? Não. Certeza, meus irmãos? Porque eu não quero cometer nenhum deslize aqui de ir rápido e alguém não me acompanhar. Estão me acompanhando? Que levante a mão, por favor. Isso é muito bom, meus irmãos. Isso é muito bom. Então, o imprevisível é perigoso. É muito perigoso. É por isso que Deus se revela a Moisés e fala: Moisés, tem que pôr lei disso daí, porque senão vai desencadear aí vários processos da maldade. Aplica a lei. Deus revela a lei. Aí depois, quando eles passam a ter a lei, mesmo assim há violações da lei. Aí no período de Jesus, o que Jesus faz? Ele esclarece o que é a lei de Deus. E ao esclarecer o que é a lei de Deus, ele diz que a lei de Deus é a questão moral.
a lei de Deus é um relacionamento de Deus e o homem. E a lei de Deus também quer conduzir o homem ao ato de prestar culto, de adorar. Então, a lei de Deus está introduzido isso na lei de Deus. Então, esta imprevisibilidade é um grande perigo, nós ficarmos imprevisíveis. Sendo assim, esta liberdade traz a possibilidade do próprio homem produzir tanto bem quanto mal, segundo a sua escolha. Olha o que a imprevisibilidade produz. Produz uma liberdade aonde você pode praticar o bem ou o mal segundo a sua escolha. Então, por isso que o tema, se Deus existe, por que a maldade? A maldade não é produzida por Deus. O caos e a catástrofe entre a sociedade, que prejudica a raça humana no seu todo, não é produzida por Deus, mas é produzida pelos homens que praticam o mal segundo a sua escolha. Sabe por quê? Porque o sistema que nós vivemos é um sistema perverso. E quem é que produz a desigualdade? Quem é que produz a pobreza? Quem distribui de forma desigual e injusta os recursos? É totalmente ou exatamente o homem. Porque quem está na gestão do sistema é exatamente o homem. Enquanto o homem estiver na gestão do sistema que vivemos, infelizmente, nós iremos sempre se deparar com isso. Mas, por isso que clamamos, por isso que desejamos ardentemente a vinda de Jesus, porque o lugar onde estaremos não haverá desigualdade, não haverá uma distribuição injusta, haverá uma igualdade. Lá sim nós iremos provar da essência da comunidade, tendo tudo em comum, mas o tudo em comum é em tudo. Tudo em comum, generalizado, tudo em comum. Esse sistema capitalista que vivemos não tem como ter tudo em comum. Temos em comum o ato moral, podemos ter tudo em comum a questão dos valores, mas quando se trata a questão de recurso, não tem como ter tudo em comum. Por quê? O sistema que vivemos distribui de forma desigual tanto o recurso quanto as posições sociais. Infelizmente, essa é a gosma que vivemos. Essa palavra gosma é de um historiador chamado Carlos Ginzburg, que ele escreve um livro, O Queijo e os Vermes. E nesse livro, O Queijo e os Vermes, ele diz que o mundo é uma gosma e os vermes é a própria humanidade. Ele diz que o verme e o verme é a própria humanidade. E ele diz isso no sentido pejorativo mesmo, somos uns vermes mesmo, que tudo que nós fazemos é somente para satisfazer os nossos egoísmos e também a nossa satisfação de consumo, somente para isso. Então, percebe nesse último tópico que o homem produz o mal, tanto bem quanto mal, segundo a sua escolha. Então, de início, nós iremos dizer que Deus não é perverso. De início, iremos dizer que Deus não é mau. De início, nós iremos dizer que Deus não consente com a destruição humana. Não consente. Esse período que nós vivemos é apresentado isso. No dia que aconteceu a catástrofe do Rio de Janeiro, teve uma irmã que morava no mesmo bloco onde eu moro. Ela se separou do esposo. E o esposo dela tem a ex-esposa e os seus filhos no Rio de Janeiro. Quando desabou, a família dele toda morreu. Toda. A mulher e todos os filhos. Ele ficou desesperado e foi lá para o Rio de Janeiro para encontrar os corpos para enterrar, né? Essa irmã, ela se apresenta e diz: Você viu o que aconteceu? Eu falei: O que, meu irmão? Tocou no vaso. E eu estava com a minha esposa. Eu até fiz uma piada com a minha esposa. Disse: Filha, a minha vontade foi de trocar a minha ferradura e dar uma coiçada nela. Senti vontade de trocar a ferradura e dar uma coiçada nela. Está vendo? Tocou no vaso, porque foi tocar em mim. Olha, Deus matou a esposa e toda a família.
eu olhei para ela e disse: irmã, me dê uma licença que eu tenho outras coisas para fazer. Porque não ia adiantar eu falar nada, porque ia sair discussão. Virei as costas e fui embora. Quando eu estava subindo para minha casa, eu confesso que eu chorei. Eu disse: miserável! Ô mulher ridícula! Aí eu fiquei com uma insatisfação tão grande, eu falei: amor, eu quero alimentar a minha insatisfação agora. Eu quero alimentar toda a minha insatisfação neste momento. Porque como uma pessoa dessa pode dizer com propriedade que conhece Deus, sendo que não sabe apresentar o que é Deus? Não sabe apresentar um Deus de amor, apenas quer apresentar um Deus que é a favor de alguém e mata o outro para justificar um outro, uma outra pessoa. Eu disse: meu amor, permita-me mais, eu quero fazer uma confissão. Eu sou um eterno insatisfeito. Eu estou cansado, não de Deus, mas eu estou cansado desses irmãos que só conseguem enxergar Deus de uma única só forma, que acaba descaracterizando Deus. Descaracteriza Deus. Se isso para alguns é heresia, então eu me apresento como herege da vez, pastor, porque eu sei que isso não é heresia. Aí eu disse: amor, ela disse que Deus matou a família dele porque tocou nela. Então eu logo quero entender que ela é justa, né? Ela é muito justa, muito justa. Mas você sabe o que o digníssimo Isaías disse? Que a justiça de Israel perante Deus é trapo de imundícia. E como ela diz que é justa, sendo que o pouco do certo que ela faz, Deus olha e é visto por Deus como trapo de imundícia. Então percebe que nós fazemos justiça somente no momento que nós queremos. Ou estou enganado? Isso é fato. A nossa justiça é somente no momento que queremos. Somos totalmente tendenciosos. Nós temos o egoísmo e a cobiça, e eu chamo isso de pecado traiçoeiro. A cobiça e o egoísmo é um pecado totalmente traiçoeiro, porque consegue se esconder. Consegue se esconder atrás de uma falsa moral. Consegue se esconder atrás de uma falsa decência. A cobiça e o egoísmo conseguem se esconder através de uma falsa ordem. E ninguém identifica, ninguém consegue detectar. Mas a cobiça e o egoísmo não conseguem se esconder. E se esconde muito bem. E eu disse que eu tenho certeza, o pouco que eu conheço ela, a justiça dela é tendenciosa. E como ela afirma que Deus matou o familiar dele para justificar a sua serva, sendo que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E como que fica isso, meu amor? Então, percebe como nós estamos vivendo? Olha, permita-me generalizar, incluindo todos. Tanto é que eu me incluo também. Percebe como nós estamos vivendo? Estamos apresentando um Deus que me justifica matando o outro. Estamos apresentando um Deus que é capaz de detonar a vida do outro por mim. Estamos apresentando Deus assim. Sendo que a nossa justiça é totalmente parcial. Somos totalmente tendenciosos. Somos egoístas. Gostamos de cobiçar. Gostamos de fazer tudo isso. E mesmo assim, queremos que Deus seja ao nosso favor. Por isso que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque se nós estivermos vivendo assim, nós não iremos contemplar a face do Senhor como ela realmente é. Não iremos. Sabe qual que é o significado da transgressão e a iniquidade? Isaías diz que Deus, ele foi moído pelas nossas transgressões. Vamos abrir lá Isaías 53. O senhor poderia ir já para o próximo slide, meu irmão, por favor? Ó, Isaías
53, versículo 5. Olha como esse versículo, ele é o máximo, senhores. Ó, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. Percebe que os dois estão sendo citados de uma forma distinta, de uma forma diferente. A transgressão é quando nós cometemos pecado diretivo. E o que é um pecado diretivo? É aquele que é diretamente a Deus. E a iniquidade não é diretivo direto a Deus. A iniquidade é contra o próximo. Sabe por quê? No livro de Êxodo, capítulo 20, cita lá as 10 leis que foi revelada a Moisés. Estas 10 leis, por Jesus em Mateus 22, foi resumido em 2. Qual foi o resumo de Jesus das leis de Moisés? Dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo. As 10 leis foi resumido em 2: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Quando Jesus disse isso, os 4 primeiros mandamentos revelados a Moisés, se nós formos ler em Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos, Deus só pede para ele: não farás imagem de escultura, não falarás o meu nome em vão, guardarás o sábado. O que Deus pede é para ele, correto? Então amarás o Senhor teu Deus, os 4 primeiros mandamentos. Os 6 últimos são mandamentos morais. São mandamentos morais. E quais são os 6 últimos mandamentos? Deus já não quer nada para ele. Não quero mais nada para mim. O que eu quero é os 4 primeiros. Agora, os 6 últimos, você vai ter que aprender a conviver com o próximo. Você vai ter que aprender a conviver com o seu pai, com a sua mãe, honrando. Você vai ter que aprender a conviver não roubando, não cobiçando, não adulterando. Percebe que os 6 últimos é tudo relacionado ao outro. Tudo relacionado ao outro. Então, os 4 primeiros é transgressão, pecado diretivo. Quando violado diretamente a Deus, é transgressão. Quando há uma violação moral, que inclui o próximo, chama isso de iniquidade. Percebe que a transgressão é a parte vertical e a iniquidade é a parte horizontal. Então essa parte vertical, que é a transgressão, e a horizontal, que é a iniquidade, isso forma exatamente a cruz. Isso forma a cruz. E quando Jesus morreu por nós, irmão, aconteceu exatamente isso. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Por quê? Que é o vertical, homem e Deus, transgressões. Quando Jesus morreu por nós e foi ferido pelas nossas transgressões, o homem estava distante de Deus. E Jesus, ele pegou o homem e religou a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Jesus pega o homem e Deus pega o pecado de transgressão que era repetitivo entre a humanidade. Jesus morre pela transgressão e diz: a partir de hoje eu religo o homem com Deus. Jesus religou o homem com Deus. E quando fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, Jesus está produzindo uma convivência pacífica entre os homens, o respeito de um para com o outro, a dignidade, o ato de não cobiçar, o ato de não roubar, o ato de não adulterar, o ato de não mentir, o ato de honrar o seu pai. Percebe que a convivência entre sociedade, Jesus restitui esse lado moral. Ele restitui o lado moral da humanidade, sendo moído pelas nossas iniquidades. Então percebe que Jesus, ele restitui, justamente para nós produzirmos o bem. Para produzirmos o bem, para respeitarmos o próximo, justamente para não cobiçar o que não é nosso, justamente para não adulterar, justamente para honrar os nossos pais e as nossas mães, justamente para não mentir, para ter vantagem financeira, para não mentir com contratos injustos com aquele que é leigo. Jesus morreu por nós para que isso acontecesse. Os apóstolos vêm e dão continuidade.
Veio o período da Idade Média, se levanta Constantino, o imperador de Roma, e quer fragmentar o contexto religioso. E quando Constantino rompe o contexto religioso e introduz a idolatria, aí os cristãos fiéis se escondem, passam a adorar a Deus nas cavernas, nas catatumbas, passam a adorar a Deus escondido, porque senão seriam perseguidos após Constantino. Depois se estende o período da Idade Média, vindo o período moderno, aí se levantam os pais da igreja. Os pais da igreja, que são os reformadores, querendo reformar e mostrar a realidade para o povo. Percebe que Jesus entregou a vida por nós, os apóstolos entregou a vida também por nós, ou para perpetuar os escritos. Os pais da igreja morreram também para perpetuar os escritos. Aí os escritos chegam aos nossos cuidados e nós estamos na contramão, senhores. Totalmente na contramão. Então eu quero ser ousado nesta noite em dizer, se nós estamos na contramão, então Jesus foi um suicida. Então os apóstolos foram suicidas. Os pais da igreja foram suicidas porque deram a vida para perpetuar, para conservar esse regimento de Deus. E hoje não estamos fazendo nada disso. Então foi um esforço em vão. Então foi uma aplicação total de vida, de vivência em vão. Percebe como há uma severidade? É a mesma coisa do pai. Educa o filho, olha, filho, é isso. O pai vai introduzindo as regras necessárias para quando o filho crescer, saber viver em sociedade. O pai ali, ó, deixou de ter excelente sapato para o filho ter sapato bom. O pai deixou de se alimentar bem para o filho se alimentar bem. O pai deixou de dormir muitas vezes porque o filho ficou doente e ficou com medo de se engasgar na madrugada e fica de plantão ali, ó, por vários dias. Quando o filho cresce, ele ignora todos os conceitos do pai, todas as regras do pai. E percebe que todo esse momento o pai deixou de aproveitar para investir no filho. E quando o filho cresce, o filho não dá importância nenhuma. Sabe como que esse pai vai se sentir? Um suicida. Eu me dediquei, eu renunciei diversas coisas para satisfazer ele, para aplicar, para investir. E hoje eu estou vendo que não teve efeito nenhum. Ele negligenciou tudo. Esse é o sentimento de suicida. É claro que Jesus não cometeu suicídio, os apóstolos e os pais da igreja também não. Mas isso daqui é para nós refletirmos bem, que quando estamos na contramão, ao ponto de contrariar e negligenciar aquilo que foi conservado e que foi escrito com sangue derramado, nós estamos querendo dizer que aquele tal foi um suicida. Isso é seríssimo, senhores. Seríssimo. Então por isso que nós temos que ser coerentes, temos que servir a Deus por amor e temos que entender uma coisa: acontece o mal, a culpa não é Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que pega o seu livre-arbítrio e pratica o mal para satisfazer o seu egoísmo. Pega o seu livre-arbítrio, pratica o mal para satisfazer o seu desejo de consumo, para acumular bens. Tem um outro livro que eu utilizei. Esse livro é um livro filosófico, que o nome dele é Leviatã. E quem escreveu foi Thomas Hobbes. Então, Thomas Hobbes tem uma parte do livro que ele diz assim: o homem é conduzido pelas suas paixões. E essa paixão do homem conduz ele à busca de conquista, cobiça. E ele quer acumular, quer acumular, quer acumular. Depois que ele acumulou, que para ele se diz o necessário, surge outra cobiça. E ele quer acumular e conquistar. Quando ele conquista, acumula, chega na sua velhice e diz: agora eu vou descansar, porque eu tenho aí o bastante, vou descansar. Aí Thomas Hobbes diz assim: miserável é este homem, porque não sabe ainda que o descanso é o sono. Olha que maravilha, né? Ele pensa que o descanso dele está no ato do acumular,
de satisfazer o seu egoísmo, acumular, chegar na sua velhice, repousar. Mas esse pensador diz: o descanso é o sono. Exatamente o sono. O ato de dormir bem, o ato de ter a tranquilidade, o ato de ter uma consciência, como Paulo diz, uma consciência sem ofensa. Isso é o ato do descansar. Isso é maravilhoso, irmão. Olha o próximo. Nós não acreditamos em destino. Não acreditamos nisso, senhores. Eu vou explicar o porquê. Muito menos na fatalidade. Em fatalidade. Querendo dizer que tudo está traçado por Deus. E tem que acontecer. Isto está relacionado com a doutrina da predestinação de Calvino. Aos que acreditam nesta teoria, que tudo está predestinado por Deus, tudo tem um propósito por Deus, então me explica agora me explica os milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial. Deus tinha um propósito nisso? Os milhões de mortos da Segunda Guerra Mundial, Deus tinha um propósito nisso? Isso foi traçado por Deus? Próximo, Holocausto em Auschwitz. Massacre de Ruanda, Deus tinha um propósito nisso? Será que Deus tinha um propósito misterioso nisso? Como muitos pensam e acreditam? Então a pessoa está sofrendo, a pessoa está com câncer, a pessoa está lá no seu último estado, e nós falamos: Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso? O camarada lá está sofrendo, está sentindo tanta dor que está clamando pela morte. Não há mais antibiótico que o alivie da dor. E Deus tinha um propósito nisso? Então, isso é importante pensar, que esta ideia de afirmar que tudo foi traçado por Deus e nada se muda, Jesus se apresentou e rompeu esse paradigma. Se tudo está traçado por Deus, então era justamente para a mulher do fluxo de sangue continuar com aquela hemorragia, porque tudo estava traçado por Deus. Aquela mulher acredita que se tocar em Jesus, a hemorragia iria se estancar. E foi isso que aconteceu. A hemorragia se estancou. Então nós não podemos acreditar que tudo está traçado e tem que acontecer. Jesus se apresenta e interfere, e ele pode escrever uma nova história, meus irmãos. Ele pode escrever uma nova história. Nós acreditamos que está tudo problemático, isso tem que acontecer mesmo, a casa tem que cair, o teto de vidro tem que rachar, tem que acontecer. Jesus se apresenta e te leva para um outro lugar. E como explicar isso daí, irmão? Percebe como Jesus rompe os paradigmas? Jesus rompe, Jesus desfaz, Jesus contraria tudo aquilo que se opõe ao sistema da vida. Jesus contraria tudo aquilo que se opõe ao sistema da vida. Então, se nós acreditamos que tudo está traçado por Deus, e Deus tem um propósito em tudo, novamente, quero ser redundante nessa pergunta. Então, Deus tinha um propósito na Primeira Guerra Mundial. Milhões de mortos. Tinha um propósito na Segunda Guerra Mundial. Deus tinha um propósito no massacre de Ruanda. Deus tinha um propósito que os campos de concentrações fossem feitos para torturar e matar em massa. Deus tinha um propósito nisso? Não, Deus não tinha. E quem fez tudo isso? Foi o homem, utilizando do seu livre arbítrio, da sua liberdade, para produzir o mal em benefício próprio. O próximo, meu querido irmão, olha só, Primeira Guerra Mundial. A minha intenção, eu vou citar aqui alguns fatos históricos, não é detalhar na íntegra o fato histórico, é somente essas questões importantes para nós associarmos. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 14. Foi o maior conflito que a humanidade havia enfrentado até o momento. Suas consequências humanas e materiais foram terríveis, chegando a mais de 9 milhões de mortos. Então Deus tinha um propósito nos 9 milhões de mortos. Tudo estava traçado por Deus? Não estava traçado por Deus. Foi o homem que fez isso. O próximo, por favor. Ó, aqui é uma imagem que eu coloquei por curiosidade mesmo. São as pessoas se preparando já no território de guerra. Tinha, né, que ele já faleceu,
um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, que é o José Maria Remarque. Eu cito esse livro também. Ele escreveu um livro Do Outro Lado do Fronte. E esse livro Do Outro Lado do Fronte, por ele ser um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, sabe qual é a confissão ou a declaração dele? Ele disse que quando estavam os rumores da Primeira Guerra Mundial, teve o alistamento. Houve a proposta para se alistar. E o ato de se alistar para ser um candidato de batalha, eles chamaram os adolescentes, irmão, chamaram os jovens que não tinham experiência de guerra nenhuma, mas eles queriam o maior número possível. E o José Maria Remarque, ele declara que chamou o maior número possível. E foi apresentado o quê? Ah, não! Essa guerra vai ser rápido! Vai durar meses! Durou de 14 a 18, irmão. De 1914 se estendeu até 18. E foi apresentado que ia durar alguns meses. E segundo a declaração dele no livro, que é a biografia dele, diz que esses jovens, sabe como que eles foram para a guerra, irmão? Eles levaram os seus livros didáticos, irmão. Levaram os seus livros didáticos para estudar, porque quando voltar, eles iriam voltar à escola. Já estava até assim com planos de prova no próximo semestre. Ele diz no livro que os jovens levaram os seus livros didáticos. E quando tinha o momento da pausa na guerra, os jovens pegavam os seus livros didáticos e ficavam estudando. E ele diz que foi um desses que também tinha o seu livro didático para estudar. E houve o maior número em massa de jovens inocentes que foram para a guerra apenas para mostrar uma dedicação ao regimento que foi apresentado. Então, essa é uma das fotos. O próximo, irmão, por favor. Ó, soldado francês, pouco antes de morrer, vítima da Primeira Guerra Mundial. Olha a declaração dele. A humanidade é louca. A humanidade é louca. Deve ser louca para fazer isso, deve ser louca para fazer o que está fazendo. Que massacre, que cena de horror e carnificina. Não consigo encontrar palavras para traduzir minhas impressões. O inferno não pode ser tão terrível. Os homens estão loucos. Isso é uma frase de um soldado francês antes de morrer. Ele citou esta frase. E hoje nós estamos fazendo parte desta memória desse soldado para mostrar quão terrível foi a Primeira Guerra Mundial. Olha só, a Primeira Guerra Mundial, segundo os comandantes militares, era para ser um conflito breve e pouco sangrento, mas acabou durando 4 anos. 4 anos. E assumiu proporções mundiais. Olha só. 4 anos. Foi apresentado uma brevidade da guerra. E olha a longevidade da guerra. 4 anos. O próximo, por favor. Segunda Guerra Mundial. Eclodiu mais ou menos em meados de 36. E eclodiu em 36 que eclodiu a guerra. Na União Soviética, a antiga União Soviética, 20 milhões de mortos. Na Alemanha, 6 milhões de mortos. No Japão, mais ou menos 1 milhão de mortos. Judeus no campo de concentração, mais ou menos 7 milhões. Então Deus tinha um propósito nisso. E isso já estava traçado por Deus? Não. Não estava traçado. O próximo. Aqui é uma outra imagem curiosa a respeito da Segunda Guerra Mundial. O próximo, meu irmão. Ó, os campos de Auschwitz, que são os campos de concentração, era o nome de um grupo de campo de concentração localizado no sul da Polônia, símbolo do Holocausto perpetrado pelo nazista a partir de 40. O governo alemão é comandado por Hitler. Construiu vários campos de concentrações, gerou mortes de milhões de judeus, ciganos e outros, e também produziu trabalho escravos. Então Deus tinha um propósito nisso. Isso estava traçado por Deus?
Também não. O próximo. Aqui é o mapa das localizações do campo de concentração. Essas partes pretas aqui, ó, que tem uma caveira, é justamente onde estava localizado os campos de concentração. Na próxima imagem, olha como eram os campos de concentração. Irmão, quem iria identificar que essa parte aqui, ó, totalmente uma imagem pacífica, fosse um campo de concentração? Olha lá. Totalmente pacífica. Aqui está um pouco mais opressor, mais coercivo. Mas aqui está uma imagem pacífica, que não está. Mas era um campo de concentração. As pessoas iam para lá, faziam trabalho escravo e depois recebiam a sua sentença de morte. Exatamente sentença de morte. O próximo, meu irmão. Ó, massacre de Ruanda. Esse é um massacre recente de 94. Ó, eclodiu a partir de abril até junho de 94. 800 mil mortos. Pessoas morreram em Ruanda. O maior genocídio africano. A maioria dos mortos eram da etnia Tutsi. A maioria dos autores da morte da etnia Hutu. O próximo. Percebe que os holandeses quando colonizaram Ruanda, eles pegaram os Tutsi e disse: não, esses homens negros são homens fortes, homens robustos, homens que têm potencial e habilidade. E os holandeses consideraram os Tutsi superiores aos Hutu. Então, por 20 anos, se estendeu esta imagem de que os Tutsi eram superiores e os Hutu inferiores. Quando morre o presidente dos Hutu, surgem rumores dizendo que quem matou foi os opositores, os Tutsis. Aí, quando surgem esses rumores, os Hutu já estavam com raiva deles, porque os holandeses consideraram ele superior. Quando surgem esses rumores que foram os Tutsis que mataram o presidente, foi o estopim, foi o início, aonde os Hutu chegaram a matar 800 mil Tutsis. O próximo slide, que nós iremos ver, o próximo, ó, eu fiz um resumo dessa história do genocídio de 800 Tutsis. Tem um filme chamado Hotel Ruanda. Quantos já assistiram aqui? Esse filme é a história. É uma história, é um fato que aonde os Hutu chegaram a fazer um massacre. Sabe por quê? Qual foi esse genocídio? Foi por questões políticas, irmão. O que produziu, o que desencadeou, o que trouxe esse estopim da morte em massa foram questões políticas. E houve 800 mil mortos. Então, quem não assistiu esse filme tem a liberdade de alugar, mas por favor não assista com criança, porque tem cenas de violência e é violência explícita mesmo, morte em massa, mas esta é uma realidade que não pode ficar oculta. Que o sistema perverso introduzido pelo homem é justamente para satisfazer a si mesmo. O próximo, aqui ó, são os refugiados. Os Tutsis, quando fugiram dos Hutu, eles passaram a viver uma vida subhumana. Viver uma vida de miséria. Muitos já viviam uma vida de dificuldade, passaram a ter mais. Viveram uma vida subhumana. Tudo por questões políticas e pela maldade produzida, não por Deus, mas pelo próprio homem, para satisfazer os seus desejos egoístas. Olha o próximo. Olha, irmão, isso daqui, eu chamo isso de forte. Isso é forte. Nós gostamos de atribuir a Deus exatamente aquilo que não pertence a Deus, e sim a nós. Queremos atribuir o que Deus não merece, mas quem merece somos nós. Se existe homicídio, miséria e outros tipos de males causados pelo homem, a culpa não é de Deus, não é. É sim do próprio homem, com seu sistema perverso de exclusão social e má distribuição de renda. Então,
todas as catástrofes, todos os desastres, todas as destruições que é contra o sistema da vida, estamos atribuindo a quem? A Deus. Estamos atribuindo a Deus, querendo dizer que Deus tem um propósito em tudo isso. Então Deus é merecedor de nós atribuirmos isso a Deus. Deus é merecedor. Então Deus é merecedor do que, meus irmãos? Do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa dedicação, da nossa seriedade, do nosso tudo. Ainda que nós entregássemos a nossa vida a Deus, ainda que nós chegássemos a dar todo o sangue que é no nosso corpo, toda a água que é no nosso corpo, continuaríamos com saldo devedor, pastor. Continuaríamos com saldo devedor. Então, nesse momento, eu quero comparar o amor de Deus como um grande oceano, sendo que esse oceano nós não conseguimos encontrar o fundo dele. Isso é o amor de Deus. Não conseguimos encontrar o fim. É uma coisa que não tem limite, é ilimitável. Então nós não conseguimos compreender na íntegra, em sua totalidade, o amor de Deus. Então o pouco que sabemos, o pouco que entendemos, por favor, esse pouco que você sabe, mostre ao outro. Não procure atribuir a Deus aquilo que Deus não merece. Não pegue uma catástrofe que foi contra o sistema da vida e atribua a Deus, dizendo que Deus tem um propósito. Se nós estamos apresentando Deus que é contra o sistema da vida e é contra o bem-estar humano, então nós estamos apresentando Deus como, irmão? Estamos apresentando Deus como? Estamos apresentando Deus de diversas formas, menos um Deus de amor, menos um Deus misericordioso. Mesmo um Deus que, ao entrar um homicida aqui, temos que apresentar que Ele é um Deus que perdoa, que Ele é um Deus que purifica de nossa injustiça, como diz João. Deus, Ele nos purifica da nossa injustiça. Então a sua injustiça praticada é purificada por Deus. Temos que apresentar um Deus que perdoa, um Deus que ama, não um Deus que é contra o sistema da vida. Olha só, esse sistema é contra a vida, e tudo que é contra a vida eu quero chamar de pecado neste momento, e é pecado. Precisamos denunciar este sistema, esse sistema que é contra a vida, esse sistema que acaba descaracterizando Deus. Nós estamos descaracterizando Deus, dizendo que Deus é perverso, mal, Deus vai te pegar, vai te esquartejar, Deus vai introduzir um câncer, Deus vai te deixar na UTI. Estamos apresentando um Deus dessa forma. Então estamos descaracterizando Deus. Estamos descaracterizando. Então, se nós estamos descaracterizando, estamos indo contra o sistema da vida. E esse pensamento que descaracteriza Deus, eu chamo de pecado nesta noite. Chamo de pecado, porque pecado, pecar, segundo a matéria de ramartiologia, que é a doutrina do pecado, significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E nós estamos errando o alvo. Então, ao errar o alvo, eu chamo de pecado, como a teologia dá base para isso. Pecado é errar o alvo. Então, esse sistema é contra a vida e é pecado. Precisamos denunciar esse sistema para não continuar as mortes desnecessárias. O Evangelho não define, olha, irmão, isso daqui é maravilhoso. O Evangelho não define que a prioridade missionária é somente para a vida depois da morte, que é a salvação de alma. Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Percebe que nós aceitamos um pensamento platônico. Por que um pensamento platônico que é de Platão? Porque quem são os pais da igreja? É São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que é o São Agostinho. Esses pais da igreja pegaram os escritos de Platão e de Aristóteles, reformularam, reescreveram diversas coisas e utilizaram a parte moral que Platão escreveu, que Aristóteles escreveu e introduziu na igreja.
Então Platão, ele diz o quê? Que o corpo é a prisão da alma. Se o corpo é a prisão da alma, o corpo prende a alma, Platão quer esclarecer que o mais valioso não é o corpo, é a alma. E esta ideia de dignificar e considerar precioso somente a alma é uma ideia platônica que se perpetuou até o dia de hoje. Então, ver o irmão no sofrimento, o importante é a salvação. Balela, irmão. Salvação é importante? Sim, mas olha como está a minha vida. Humanamente eu estou sofrendo. Eu creio na salvação. Mas enquanto eu estiver aqui, eu sou mais uma vítima do sistema perverso. Enquanto eu estiver aqui, eu sou mais uma vítima da desigualdade. Enquanto eu estiver aqui, eu sou mais uma vítima. Sou mais uma vítima. Então dizer que o importante é somente a sua alma, tudo bem. Mas eu quero uma solução para o corpo, para o físico. Preciso de ajuda. Quem é que pode me ajudar? Quem é? Cadê a igreja agora? Cadê o trabalho social da igreja? Aí é onde entra o social, pastor. Irmãos, o social entra agora. Acreditamos no âmbito espiritual? Sim, acreditamos na salvação. Mas estamos ainda debaixo de um sistema perverso, desigual. Ainda estamos lutando com o egoísmo, lutamos contra as obras da carne, lutamos. Então, necessidade todos nós passamos. Então, é nesse momento que nós devemos unificar a nossa força e mostrar que a Bíblia, a essência, a proposta do Evangelho, não é lidar somente com a alma, também lidar com vidas. E quando se trata vida, é o físico, é a pessoa no seu estado físico. Por isso que eu pego esse versículo e diz: Jesus veio dar vida, e esse vida com abundância. Podemos entender de um modo espiritual? Sim. Podemos entender de um modo físico também, porque nesse versículo há uma ambiguidade de interpretação. Então Jesus, quando se humanizou e habitou entre os homens, ele não se preocupou somente com a parte da alma, ele também se preocupou com a vida física da pessoa. E por que não podemos dar continuidade nisso ainda? Por quê? Deus vai te salvar, irmão. O importante é que você está bem com Deus. Sim, meu irmão. Só que eu estou desempregado e a minha água está para cortar. Você pode pagar a conta para mim? O meu gás acabou. Você poderia comprar o gás para mim? Eu estou desempregado. Quem é os patrocinadores da igreja? Quem é os afortunados da igreja? Então este é o momento de mostrar que é um mordomo de Deus. E entender que tudo que você tem, você apenas está cuidando. Você é um mordomo, está apenas cuidando. Aí aonde somos surpreendidos, né, meus irmãos? Aonde somos surpreendidos. Por isso que o sistema capitalista, ele cria monstro. O sistema capitalista cria monstro. E o sistema capitalista alimenta o egoísmo, alimenta a satisfação própria, que é o egoísmo, e a satisfação de consumo. E ainda consolida, corrobora todo o individualismo humano. Então, era para nós sermos diferentes, mas infelizmente deixamos a desejar. Mas a proposta da Bíblia é ser diferente. Então, éramos para nós sermos diferentes. E por que não somos? Porque nós estamos deixando o sistema responder por nós. Nós estamos deixando a ocasião responder por nós. Nós estamos deixando o nosso egoísmo responder por nós. Estamos deixando as nossas conclusões subjetivas responder por nós. Estamos deixando tudo isso. E ao deixar tudo isso, eu tento encontrar a imagem de Deus, então, em você, e eu nunca irei encontrar. Porque o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus não é somente uma vida de oração. A imagem de Deus, para ser mostrada à humanidade, é mostrar os valores morais. Exatamente os valores morais. Sem os valores morais, não há imagem de Deus. Não há imagem de Deus. Temos que ter os valores morais. Porque através dos valores morais
que as pessoas veem Deus na minha vida. Por exemplo, uma pessoa que nem conhece Deus, não sabe nada de oração, não sabe nada de dons espirituais. Você pode falar isso que não vai entender. Mas como que ela vai ver Deus na sua vida? Quando você mostrar os valores de forma incondicional. O que é incondicional? É não exigir nada e não impor condições. Eu faço porque eu quero. Não quero nada em troca. Isso é incondicional. Aí a pessoa olha e fala, sei. Tem até uns que dizem assim, nossa, você é um anjo de Deus, hein? Mas está vendo Deus? Está vendo Deus? Não porque você falou que tem dons. Está vendo Deus? Não porque você falou que tem um período extenso de oração por dia. Ele conseguiu enxergar Deus porque você mostrou os valores. Mostrou os valores. O próximo, meu irmão, por favor. A preocupação dos cristãos é somente com a alma, espírito e salvação. Acaba esquecendo da sua vida e da vida do outro. Me refiro a isso humanamente falando. Percebe que a convivência e a valorização da vida está se perdendo. Está se perdendo. Estamos tão preocupados com a salvação, tão preocupados com salvação, que desencadeia o egoísmo, que desencadeia a insensibilidade social, que desencadeia a crueldade, que desencadeia a maldade, que desencadeia a confraternização, que desencadeia as obras da carne e minimiza, diminui todos os valores que Deus quer que venhamos mostrar. Aí você se aplica em um lado e o outro fica deficiente, irmão. Fica totalmente deficiente. E não é para vivermos assim. Não é. A nossa vida tem que ser totalmente equilibrada. Buscamos o espiritual, maravilha, para a edificação dos santos, os dons é excelente, mas você sabe o que faz a igreja crescer? É a continuação, mostrando os valores. Você já imaginou entrar aqui uma meretriz? Todos nós sabemos que ela é uma meretriz. E de repente ela entra e recebe um abraço sem igual. Um abraço que nunca recebeu na vida. Nem a mãe dela chegou a dar um abraço daquele. Dá um abraço e naquele momento ela se sente amada. Isso é o máximo, irmão. Ela vai ver Deus na sua vida. Ela vai ver Deus nesse lugar. E que, inclusive, um outro livro que eu cito é do Filipense, que é a Maravilhosa Graça. E o Filipense, que nesse livro A Maravilhosa Graça, ele conta um fato. Olha o fato que o Filipense conta. Que uma meretriz, eu vou procurar falar que nessa linguagem, acreditando que os menores não saibam o que seja. Tinha uma meretriz, né? E ela chegou e disse, pastor, eu preciso falar com o Senhor. Pastor, fala, minha filha. Pastor, o senhor sabe que eu sou uma meretriz, tudo, e os meus clientes deixaram de me procurar, e eu tenho uma filha, né? E os meus clientes estão à procura de um outro modo, né, pastor? E para mim não perder o meu lucro, a minha sustentabilidade, eu tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão e colocar minha filha exposta. Aí o pastor chega, nossa, minha filha, não me faça isso. Por que você fez isso? Por que você não vai para a igreja? Sabe o que aquela mulher disse? Para quê, pastor? Para que eu vou em uma igreja? Só para me sentir mal? Aí naquele momento o pastor para e fica aquele momento de silêncio. E o Filipense continua a história no livro, dizendo qual foi a mensagem que aquela meretriz que passava. Somos tão fanfarrões, somos tão legalistas, tão moralistas, que nós queremos que todos estejam no mesmo padrão. Aí quando chega alguém que não tem esse padrão que o nosso, nós logo o excluímos, nós logo o descartamos. E o ato de excluir alguém é fazer que o outro sente mal. Então, sabe qual é a especialidade da humanidade? Fazer o outro sentir mal. O ato de sentir mal nem precisa de agressão física. O ato de excluir, o ato de desprezar,
o ato de não respeitar, o ato de não dignificar, o ato de não considerar, isso faz a pessoa sentir mal. E se nós fazemos o outro sentir mal, aonde está Deus? Estou procurando Deus e não estou encontrando Deus. Por quê? Porque vocês estão fazendo eu me sentir mal. Foi isso que a diretriz quis dizer. E na mesma hora, Filipenses, que ele no livro, ele mostra esta mensagem, dizendo que o extremismo religioso, o extremamente religioso, ele faz o outro sentir mal, faz sentir mal. Por isso que o extremamente religioso, ele pensa que conhece Deus, mas na realidade não conhece Deus e ainda consegue formar outros cristãos religiosos totalmente viciados. Viciados ao ponto de enxergar Deus somente de uma forma. Por isso que Jesus diz: vocês, fariseus e escribas, vocês colam um mosquito e engolem um camelo. Colar um mosquito é reparar nos mínimos detalhes, mas a maior ruptura está em você, que engole um camelo. Você cola um mosquito e engole um camelo. Então você detalha, critica as coisas mínimas, mas a que deve ser observada e resistida é aceita por você. Então olha que coisa interessante, irmão. Então por isso, eu já fui no próximo, irmão, já o anterior. Eu posso dar uma olhada aqui no anterior, por favor, meu irmão? Ah, já. Sim, muito obrigado, meu irmão. Agora o próximo. Isso. Irmão, esta frase aqui, meu irmão, do dia que eu li esta frase, eu disse: meu Deus, mas eu gostaria muito que esta frase fosse produzida por mim, meu irmão. Gostaria muito, mas eu não consegui. Mas tudo bem. Eduardo Galeano é um jornalista. Ele gosta de escrever sobre a história da América. E o Eduardo Galeano, ele escreveu um livro, As Veias Abertas da América Latina. E logo de início do livro, olha a frase do camarada: temos guardado um silêncio. Pastor, eu já vou finalizar aqui, tá? Temos guardado um silêncio parecido com a estupidez. Esta frase é o máximo. Quando ele diz estupidez, não podemos entender com sentido pejorativo. Por quê? A interpretação da palavra só pode ser pejorativa dependendo do ambiente que estamos inseridos. Se nós estamos em uma discussão e eu falo: seu ignorante, o ambiente que estamos, o contexto que estamos, é um contexto tenso. Então, o ignorante que eu disse é no sentido pejorativo. Mas se é um ambiente pacífico de ensinamento, a palavra ignorante não lhe dá margem para entender de forma pejorativa, mas sim como faltou entendimento, faltou conhecimento, faltou juízo. E essa palavra estupidez, não entendemos no sentido pejorativo. Por quê? Porque segundo o contexto, que é ensinar, mostrar a realidade, é querer dizer que está faltando discernimento, está faltando juízo, está faltando entendimento, está faltando compreensão, está faltando o ato de assimilar a realidade. Então, quando nós deixamos a desejar nesta parte, estamos sendo estúpidos. Segundo Galeano, estamos sendo estúpidos. Então, esta frase é maravilhosa. E qual é a próxima imagem, irmão? Só para me ficar sabendo aqui, ó. Pastor, eu prometo que é a última agora, é só uma imagem para nós debatermos aqui agora. Esta imagem: a paz sem vós não é paz, é medo. Esta frase é de uma música. Esta música, eu não estou lembrado agora o nome do cantor. Eu não sei se é Rafa, Celso. É o Rafa, né? Ele canta: a paz sem vós não é paz, é medo. É isso. Ele está querendo dizer que é exatamente isso. A paz sem vós é medo. A paz sem vós é estupidez. Então, não adianta nós ver o erro e consentir com o erro. Não adianta nós observarmos o erro gritante, a falha gritante, ficarmos quietos, pensando: eu não vou dizer nada porque senão vai levar para o pessoal. Não. Nós temos que denunciar o erro.
Temos que denunciar aquilo que quer dividir o reino. Temos que denunciar aquilo que quer fragmentar. Temos que denunciar aquilo que é contra o sistema da vida. Se nós não denunciamos e consentimos, concordamos, você se torna semelhante a ele. Aí é forte, né? Se torna semelhante a ele. Eu estou lembrado no dia que eu estava em um lugar e eu fui desrespeitado, irmão. Nossa, como eu fui desrespeitado. E foi por um aluno isso, foi por um aluno. O aluno me detonou. Aí a sala lotada, todo mundo ficou quieto. O aluno me desrespeitou e falou na mesma altura. Aí eu olhei e disse, e foi uma jovem, né? Eu disse, senhorita, é que a jovem, eu trato de senhorita lá, chamo todas as jovens de senhorita e o jovem de senhores. Justamente para não ter intimidade com ninguém, irmão. Senhorita, este é o seu máximo? Esse é o seu máximo. Essa sua ofensa é o máximo que você pode fazer. Então tudo bem. Por favor, pegue o seu material e se retire da sala. E eu vou pedir para convocar a sua mãe para conversar comigo. Aí ela pegou, saiu, se sentindo honrada. Tirei o professor. Apavorei o professor. Aí ela pega, desce. Aí a coordenadora sobe com uma advertência para mim assinar. E pede para ela entrar na sala e pedir desculpa, né? Eu assinei a advertência para chamar a mãe. Ela sobe na sala gigante, assim, né? E dando risada. Professor, desculpa. Né? E na maior ironia. Eu disse, tudo bem, minha filha, você está desculpada, mas por favor, que isso não se repita novamente. Né? Aí, um dos alunos disse, professor, você vacilou agora, professor. Você teve toda a oportunidade de desconstruir ela na sala. Eu tenho certeza que o senhor tem a palavra certa. Sem falar palavrão, o senhor consegue desconstruir ela sem falar palavrão nenhum. Eu disse, Senhor, aprenda uma coisa. Se nós falamos na mesma altura e respondemos da mesma forma, nós se tornamos semelhantes. E isso para mim, se tornar semelhante a alguém que não tem fineza, é uma falência cultural para mim, Senhor. Falência cultural. Então, para mim não decretar falência cultural e permanecer com essa posição, se isso é o máximo para ela, deixa ela continuar convencendo a si mesma desse erro gritante. E nas aulas de filosofia lá, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Teve dois alunos que um estava apavorando o outro e um ameaçou o outro de briga, né? Eu disse, o que é isso? Não, que me apavorou porque eu vou socar ele. Você é um fraco. Você é um fraco. Professor, você está... Não, eu não estou tirando ninguém. Sabe por que eu estou dizendo que você é um fraco? Foi bem no início da aula. Você é um fraco. Porque a partir do momento que você quer partir para a agressão, você mostrou a sua fraqueza. O psiquiatra Augusto Cury, ele diz da seguinte forma: os que brigam são fracos. Esses são os fracos, os que partem para a agressão. E os fortes são aqueles que querem resolver de uma forma pacífica, em uma conversa. Então você mostrou a sua fraqueza. Aí, na hora, a sala parou e disse, professor, o senhor está certo. E ele desistiu de pegar o outro colega. Você é fraco. Meu irmão, eu quero finalizar aqui, nessa imagem. Na próxima terça nós iremos continuar, mas que essa parte, temos guardado um silêncio parecido com estupidez, isso tem que ser o texto áureo da sua semana. Por quê? Porque nós temos que denunciar o erro, irmão. É claro que a denúncia do erro é com todo cuidado, para não demolir o que nós já construímos. Temos que denunciar com muito cuidado, com muita cautela. Muito obrigado. Temos que ser diligente em denunciar tudo aquilo que é contra o sistema vida. Pastor, obrigado aí pela confiança e desculpe aí o horário, meus irmãos. Iremos continuar na próxima terça, tá?
havendo dúvida, por favor, me procure para que vocês não voltem para casa com dúvida, porque na dúvida surge a subjetividade. E a subjetividade gera a interpretação particular. E é através da interpretação particular que surgem as heresias, senhores. Então, me procure havendo dúvida, a minha atenção é total, senhores. Muito obrigado.